vamos lá. Para quem é a mensagem hoje? Para alguém que precisa descansar ou para alguém que está em uma certa, como fala? Você tá um pouquinho acomodado ou acomodada aí com alguma situação? Vamos ver. Deixa eu tirar, virou. Para alguém que precisa entender que, ou entendeu, ou precisa entender que às vezes uma pausa é necessária para obter uma clareza melhor sobre as coisas. Quando eu costumo falar muito isso, quando a gente está muito focado em uma coisa só, eu pelo menos passo por isso. Quando a gente está muito focado em uma coisa só, às vezes a nossa cabeça ela não funciona muito bem. Então às vezes a gente precisa de um período de pausa, um período de descanso para colocar as coisas em ordem dentro da nossa própria cabeça. Porque assim você consegue, sabe, não sei, esse fim de semana eu vou passar o fim de semana numa praia, sem me preocupar com o trabalho, sem me preocupar com nada, sabe? Você vai ver quando você voltar, as ideias vão estar mais claras, as coisas vão estar mais alinhadas dentro de você, sabe? Você vai ter uma clareza melhor. Então, às vezes, o descanso, a pausa é necessária para que você consiga obter uma clareza maior diante de alguma situação que você tá precisando de uma solução. Pode ser assim, um exemplo, nossa, eu preciso bater a minha meta de vender tanto esse mês. Tá, mas se você ficar focado muito nisso o tempo todo, às vezes você não tem nem ideia boa para vender, para alcançar a sua meta. Mas se você faz uma pausa, reflete e você pensa assim, tudo bem, vou descansar, eu não vou pensar nisso durante um dia inteiro pelo menos. Amanhã, quando você acordar, você vai perceber que você vai ter várias ideias de marketing para vender aquilo e você vai entender, você vai ter uma estratégia mais bem elaborada para alcançar aquele objetivo que você quer. Então, você precisa de uma pausa. Uma pausa é necessária na sua vida nesse momento para que você consiga encontrar a solução para os seus problemas, tá? Você precisa inovar, tá? Você precisa inovar, mas tome cuidado com os excessos, tá? Você é uma pessoa que tem uma mania, provavelmente aqui, de ostentação, sabe? Então, assim, maneire um pouco nos luxos, maneire um pouco nos gastos. Você é um pouco impulsivo, um pouco imprudente com o seu lado financeiro, com o seu lado profissional e com o seu lado emocional também, tá? Porque automaticamente isso é culpa do seu emocional. Pede para você tomar um pouco de cuidado para você ser criativo, ser criativa, né? Ser entusiasmado, animado em fazer as coisas, em se empenhar naquilo que você decide. Só que tenha cuidado com os excessos, né? Cuidado para você não pensar assim, nossa, eu vou abrir uma empresa multimilionária e vou torrar todas as minhas economias hoje para fazer isso. Sendo que isso, a gente sabe que isso é uma coisa que leva tempo, uma coisa que requer um amadurecimento. Então não haja na impulsividade em exagerar nos investimentos na sua criatividade. Entendeu? Deu para entender? Vamos lá. Você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa mudar os seus hábitos. Aí vai contigo, tá? Os seus hábitos prejudiciais à sua saúde, né? Você precisa transmutar os seus hábitos. E aqui a gente também fala sobre questão de parar de ser teimoso, parar de ser teimosa, né? Entenda que às vezes tem coisas que realmente você tem que não ir, não, sabe? Não vai dar, é isso. Para de teimar com as coisas. A espiritualidade pede para que você mude esse comportamento. Seja um pouco mais... como fala? Ai, gente, como é a palavra? Não é respeitoso. Seja um pouco mais humilde, sabe? Não bata tanto de frente. Às vezes você tá errado. Eu tiro uma carta boa, mas eu fico com medo do que vem embaixo. Ótimo. Harmonia para o seu lar,
tá? Harmonia para o seu lar, aqui uma prosperidade financeira que se estende ao seu lar, que se estende à sua família, que você vai conseguir, se você tá preocupado, preocupada, se você vai conseguir sustentar a sua família, se você vai conseguir trazer uma estabilidade, um conforto para a sua família, a espiritualidade pede para que você... pede para te falar que você vai sim, tá? Trazer essa harmonia, essa plenitude, tá? Uma prosperidade para o seu lar e para a sua família. Essa é uma das suas preocupações no momento, tá? Você é uma pessoa doce, uma pessoa gentil, mas é uma pessoa um pouco distante. Uma pessoa um pouco distante. Né? Você é uma pessoa que tem muita sabedoria, uma pessoa que provavelmente é mais velha, uma pessoa que tem uma sabedoria em lidar com as coisas. Você cuida das pessoas com carinho, com gestos de amor, com gestos de cuidado, tá? E a espiritualidade diz que você vai precisar reconhecer isso, sabe? Não é reconhecer a palavra certa, mas você precisa entender o valor disso. E isso também é uma coisa muito da sua espiritualidade, você ser assim, tá? E você também pode ter aqui, no caso, uma mentora espiritual, tá? Que te cuida dessa forma e que te abre muitos caminhos profissionais. E você também precisa tomar cuidado, tá? Tem um alerta aqui. Você precisa tomar cuidado para não querer manipular as pessoas para ganho próprio, principalmente financeiramente, tá? Pode ser que você use do seu charme para conseguir o que você quer. Então tome um pouco de cuidado, lembre-se de agir de uma maneira correta, tá? A ética em primeiro lugar. A sua espiritualidade quer que você seja uma pessoa ética antes de mais nada, tá? Aqui a gente vê uma parceria muito iluminada, tá? Muito próspera, chegando nos seus caminhos, uma parceria que vai te abrir portas para outras oportunidades, tá? Então aqui bem provavelmente é profissional, profissional, é uma questão que vai te trazer muitas outras oportunidades. Então às vezes uma parceria que parece pequena te traz novos horizontes, tá? Faz você expandir. O tarô ele pede que você não tenha medo. Não tenha medo disso, sabe? Não se limite. Enxergue o seu potencial. Coloque o seu carro para andar. Anda com a cabeça erguida, indo em busca daquilo que é seu. Não se limite, não se auto-sabote, porque vão vir muitas oportunidades. E lembre-se sempre de manter a humildade, tá? O tarô fala muito isso pra você, então provavelmente você tem uma dificuldade em ser humilde, tá, pessoa? Então, mantenha uma humildade, porque senão você pode se prejudicar. Porque da mesma forma que a espiritualidade dá, ela também tira, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com a energia de todo mundo. Pegue somente aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido para você, devolve para o universo. Mas comenta aqui embaixo também para me ajudar no engajamento e os meus vídeos aparecerem mais para você. E o que fizer sentido para você, me conta aqui nos comentários qual parte desse vídeo fez mais sentido com o seu momento atual, tá bom? Muito axé!